E eu vou começar no vídeo de hoje deixando aqui dois avisos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, lembre de marcar as configurações e assinar o sininho ali para receber as notificações assim quando eu postar um vídeo novo. Se você já é inscrito aqui, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque vai ajudar bastante na divulgação. Eu sugiro que você assista às aulas anteriores para dar continuação nessa aula aqui. Nessa aula, nós vamos estar verificando o gerenciamento de usuários. Então, como é de costume, hoje eu vou deixar meu prompt aqui aberto. Lembrando que eu estou executando o prompt nessa aula no modo administrador, né? A configuração, como eu já falei, os links se encontram aí na descrição desse vídeo. O comando que eu vou utilizar é o comando net, e para você verificar os parâmetros, né? Ou seja, as opções para utilizar junto com o parâmetro net, você vai digitar o barra interrogação. Eu vou pressionar a tecla Enter para ver as opções desse parâmetro, e eu tenho aqui algumas opções. Dessas opções que eu vou estar utilizando, eu vou utilizar o comando users e o parâmetro local group. Então tá aqui, eu vou usar o local group e eu vou usar o user. São essas opções que eu vou utilizar com o comando net. Como eu falei, o comando net ele gerencia os usuários do nosso computador. O net user gerencia os usuários e o net local group gerencia os grupos locais do Windows. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar net user, eu vou verificar a existência de todos os usuários que eu tenho nesse computador. Então tá aqui, eu tenho o administrador, convidado, o usuário comum que eu tenho, comando cmd. Caso você queira ver agora os grupos locais, né, que são os grupos que dá privilégio ou não aos usuários, então você digita net local group, pressiona a tecla Enter, e aí você tem acesso a todos os grupos aqui existentes no Windows. Caso você queira ver alguma informação de algum usuário, eu vou até selecionar aqui, ó, cliquei e arrastei, vou pressionar Enter para copiar. Para você verificar a informação de um usuário, você digita net user, o nome do usuário. Eu vou clicar com o direito aqui para colar esse nome do usuário, lembrando que esse usuário ele é existente, eu vou pressionar a tecla Enter. Então está aqui, ele trouxe as informações do usuário, está aqui o nome do usuário, comando cmd, está aqui a última definição de senha, se a senha expira, qual foi a data que ele fez a alteração de senha, ou seja, ele dá as informações completas do usuário. E aqui abaixo, tem informação que é interessante para a gente, a associação de grupo local. Ele é um usuário que está no grupo administradores, ou seja, ele tem informação, ele tem acesso completo a alterações no computador. Caso você queira ver também as informações do grupo, como eu fiz com o usuário, então você digita net e o nome do grupo. Então eu vou subir um pouquinho aqui, ó, para a gente verificar aqui os grupos. Vamos pegar aqui o grupo administradores. Selecionei, pressionei Enter. Vamos descer. Então tá aqui net. Opa, aqui faltou o início local grupo, ou seja, o grupo administradores. Vou pressionar a tecla Enter. E aqui ele mostrou o nome. E aqui eu tenho um comentário, né? Os administradores têm acesso completo e irrestrito ao computador ou domínio, né? E aqui eu tenho os membros, né? Quais são os usuários que participam do administrador, né? Eu tenho um administrador, eu tenho um comando cmd, eu tenho um conta, Tyrone. Então esses são os usuários que pertencem a esse grupo. Bom, entendemos até aqui, então verificamos como ver as informações dos usuários, como listar os usuários e verificação de grupo. Agora vamos entender como a gente faz o gerenciamento desses usuários. Caso você queira excluir um usuário, eu vou até limpar aqui a tela do prompt com CLS e vou digitar novamente net user. Caso você queira excluir um usuário, vou até selecionar aqui para agilizar o procedimento, vou copiar esse usuário aqui. Caso você queira excluir esse usuário, você faz o seguinte, então você digita net user, o nome do usuário, barra del, né? Colocando o barra del no final, ele vai excluir esse usuário. Então, olha ele aqui, está sendo listado, vou pressionar a tecla Enter. Eu vou utilizar aqui a seta para cima para retornar com os comandos que eu digitei anteriormente. E vou digitar novamente, ó, o net user. Observe que agora, nessa exibição, o usuário comando cmd não existe. Olha só, ele já foi excluído dos usuários. Bom, caso você queira agora criar um usuário, simplesmente você digita net user, o nome do usuário. Eu vou digitar aqui com comando cmd
Caso você queira especificar uma senha, você passa aqui a senha para esse usuário. E logo em seguida você passa o /add. Né? Você pode pressionar a tecla Enter. E diz aqui, ó, comando concluído com êxito. Se você digitar o net user mais uma vez, você vai verificar que o usuário ele foi criado. Caso você agora queira, por exemplo, remover a senha ou verificar as informações desse usuário, você viu que anteriormente esse usuário participava do grupo administradores. Eu não sei se vai estar aqui, eu limpei a tela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui net user comando cmd. Então vamos verificar aqui, ó. Veja que a associação, quando eu crio um usuário, ele vai para o grupo local usuários, né? Ele não vai para o grupo administradores, por exemplo. Ele não tem acesso total ao meu computador, ele não tem acesso a configurações, alterações direto no computador. Caso eu queira mover o usuário comando cmd para o grupo